Amigos, amigas, bom dia. É uma alegria nós estarmos mais uma vez reunidos para refletirmos a respeito do Evangelho de Jesus. Aproveitando que nós estamos no início ainda desse ano, gostaríamos de desejar a todos, as suas famílias e respectivas famílias, um 2020 de paz, de muita saúde e, acima de tudo, muito comprometimento no nosso crescimento espiritual. Na realidade, a Sandra fez uma observação a respeito da praia, não? Porque nosso inverno é realmente um inverno muito interessante. Nós vamos na praia no inverno, inclusive. É tão interessante que 19 de janeiro é uma data realmente interessante aqui na Flórida, porque há 43 anos atrás, em 1977, no inverno de 19 de janeiro, nevou no sul da Flórida. Acredite se quiser. É uma coisa fantástica. Tem de tudo para todos, o tempo todo. Não, e a grande vantagem de nós estarmos na Flórida, evidentemente, é que se o inferno for quente, a gente já faz um primeiro estágio, não é verdade? Dizem que é quente, a gente já faz um primeiro estágio. Bom, a nossa proposta para as nossas reflexões de hoje, como a Sandra já anunciou, repetindo, o Espiritismo é transformação espiritual. Em relação à questão do Espiritismo, nós vamos, evidentemente, verificar que é comum nós ouvirmos colocações do tipo: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Não é verdade? Felizmente, isso já não é mais uma realidade nos tempos atuais. Aliás, já deve fazer uns 15 anos, mais ou menos, que nós temos a felicidade de encontrarmos um número esmagador de pessoas que vêm pelo amor. Ou seja, vem pelo interesse da transformação pessoal, para esse exercício de potencialidades superiores de todos nós, que sabemos somos seres divinos, né? Ou seja, temos a genética divina, e não mais um indivíduo pura e simplesmente porque sofre, né? Se bem que é uma realidade. Os dois aspectos fazem com que o espírito evolua, né? Uma evolução, nós até discutimos com alunos na quinta-feira passada, agora, desta semana, numa das aulas que estávamos aqui trabalhando, estudando em conjunto, de que a questão da dor faz o processo da evolução horizontal, aonde a dor na criatura nada mais é do que a manifestação dela, nela mesma, no sentido de levá-la às questões do seu equilíbrio. A dor não é uma imposição externa. Deus, etc., situações quaisquer que sejam elas, não nos impõem castigos ou coisa do gênero. Nós já passamos desse processo em relação à conscientização sobre nós mesmos. A dor é a tentativa do reajuste, e ele vai acontecer, evidentemente, da criatura nela mesma, como dissemos, levando-a àquilo que ela é em relação à sua perfectibilidade, dentro, obviamente, do nosso processo evolutivo. Ela vai fazer com que o indivíduo, horizontalmente, acabe também crescendo, para que, uma vez que ele vá tomando consciência, e o nosso nível consciencial ainda é relativamente pequeno, perto daquilo que nós podemos entender de espíritos evoluídos. Um Jesus, por exemplo, ele é 100% consciência. Nós somos 5%. Quando chegamos a 10, seríamos gênios como um Einstein, né? Isso significa que existe, evidentemente, não existe uma separação. Todo esse processo funciona em conjunto, né? Ou seja, chamado de inconsciente, mas, obviamente, não, tudo se relaciona. Os aspectos todos do espírito se manifestam em nós, na presente existência, porque é todo um material que nos trouxe até aqui, toda uma bagagem que nos trouxe até aqui. Por isso que nós colocamos a questão da transformação. A reforma, você tira partes que já não servem mais e bota fora, não é assim? Essa questão em relação a essa bagagem que nos trouxe aqui, não dá para a gente tirar e jogar fora para botar alguma coisa nova no lugar. O que nós fazemos é um processo de substituição. Então, substituímos hábitos desagradáveis que nos levam, à medida que nós vamos nos conscientizando deles,
E é tão importante, tão fundamental entender isso, porque é Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que nos ensina que, quando nós descobrimos que temos um hábito desagradável, nós já evoluímos. Não é fantástico? Isso não quer dizer que nós tenhamos condições de vencê-lo de imediato, porque ele é um hábito. Né? Olha, lembrando Paulo, né? Eu sei que muitas coisas eu não deveria fazer, mas eu ainda faço. É a força do hábito. Mas, uma vez consciente sobre ele e tendo o interesse e o esforço, nós vamos substituí-lo. Se eu tenho o hábito de comentar a respeito da vida alheia, que espírita não fala mal dos outros. Né? Já é antiga essa nossa colocação, pedimos permissão para repeti-la. Nós fazemos análises aprofundadas a respeito da vida do semelhante, que é muito diferente de que ser maledicente, né? Fofoqueiro, coisa do gênero, não é verdade? E tomemos cuidado, porque quando nós estamos reclamando, não é verdade? Às vezes assim, porque fulano é assim, ciclano é assado, porque Beltrano é daquele jeito, porque isso tinha que ser de forma diferente, e nós temos que nos olhar e verificar qual é a nossa posição. Porque se fulano é assim, a ciclana é assado, etc., o que nós somos? Fofoqueiros. Não é verdade? Ou seja, a gente se trai em nós mesmos. Esses aspectos de conscientização são importantes porque aí vão nos levar, uma vez conscientes, vão nos levando gradativamente, de acordo com o esforço de cada um, essa condição de fazer uma substituição. Eu não posso, por simplesmente, ficar muda, mas eu posso, de repente, ficar calada, aonde a minha opinião não vai ajudar ninguém, não é? E posso, antes de lançar as minhas observações, procurar pensar naquilo que eu vou dizer. Porque uma vez dito, não era bem isso que eu queria dizer, mas já disse. Não é? Mas já disse. E aí fica aquela situação difícil de ser consertada. Essa é a oferta que o Espiritismo, via Casa Espírita, nos traz com o Evangelho de Jesus em relação a nós fazermos mudanças. E somos tão auxiliados que no livro Missionários da Luz, de André Luiz, pela psicografia do Chico, nós verificamos que somos atendidos na Casa Espírita pelos amigos espirituais, até mesmo no processo do desdobramento natural do sono. Você já deve ter tido alguma experiência, se não teve, irá ter, de estar, de repente, sonhando que esteve aqui numa assistência, numa palestra, uma coisa do gênero. Às vezes, não necessariamente esteja nesta condição, nesta divisão. Podemos estar num local onde se relaciona com a casa com a qual frequentamos e, naturalmente, quando nós despertamos, o registro no cérebro é da casa que nos atende, do KSSF. Então, nós fazemos, obviamente, um link automaticamente com o registro que temos no cérebro. E esse atendimento acontece, e é tão interessante notar, porque, pessoal, para nós entrarmos no Centro Espírita ou aqui no KSSF, não pensemos que entra quem bem entende. Tanto no plano físico como no plano espiritual. Por isso que você vê na imagem, né, no desenho, evidentemente, ilustrativo, entidades que tomam conta na entrada, permitindo que certas criaturas possam adentrar e outras não. Por quê? Porque é um local onde a nossa postura central é de fazermos modificações. Na verdade, não é um local onde seja bem recebido pessoas que venham com más intenções, no sentido de prejudicar o equilíbrio, a ordem da casa. Isso acontece nos dois planos. Por isso que, às vezes, o indivíduo que não tem realmente interesse específico ou tenha interesses escusos em relação a onde vá, de repente não dá para ir. Acontece de furar pneu, bater o carro, se sentir indisposto ou coisas do gênero. Né? Exatamente para que a proposta daqueles que se reúnem aqui
seja atendida dentro das medidas da sua necessidade. Obviamente que não se busca apenas isso. O que é que a gente busca também no Espiritismo? Respostas para as coisas que nos afligem, não é verdade? Para o nosso sofrimento e que devem satisfazer a nossa razão. Nós já não aceitamos num processo heteronômico, ou seja, que é de cima para baixo. A condição do nosso nível evolutivo é cada vez mais sermos autônomos. Ou seja, nós sabemos, temos consciência de que os efeitos são de responsabilidade nossa como elemento causador que somos. Isso muda completamente a nossa visão e a nossa relação com Deus, cujas leis são perfeitas e vão nos oferecer isso. Então, a doutrina vai nos trazer o esclarecimento que faz com que nós tenhamos possibilidade de raciocinar sobre e, ao mesmo tempo, vai trazer também, através do Evangelho de Jesus, porque o Espiritismo sem Jesus não faz sentido. Ele vai nos trazer aquilo que a gente precisa de conforto para o coração. Porque Jesus não é só esclarecimento para que nós possamos raciocinar, e isso ele mostrou todas as vezes quando ele ensinava. Ele não impunha coisa alguma, ele levava o indivíduo a raciocinar sobre aquilo que ele estava dizendo. E, ao mesmo tempo, ele colocava o quê? Amor naquilo que estava fazendo, e essa é exatamente a nossa proposta, de podermos não só usar os aspectos da razão, mas, ao mesmo tempo, utilizarmos do coração. Porque o outro quer queiramos, quer não, parece que está até rimando, né? Ele é nosso irmão, ou nossa irmã. Não é verdade? Somos e ponto. Isso é indiscutível, né? Tenhamos os problemas que sejam eles, nós somos, né? Somos filhos e filhas de um Criador, amados e, consequentemente, temos esses aspectos. Não é só isso também. Muitas pessoas chegam em determinados momentos, via de regra, um pouco mais no começo, nos aspectos de buscar uma mensagem de entes queridos que já partiram, ou então algo que lhes seja mais particular. Esse desenho trata do livro Nos Domínios da Mediunidade, onde você vai encontrar uma figura chamada Ambrosina, onde a dona Ambrosina, não sei onde é que o André Luiz arruma esses nomes, mas o André Luiz vai num centro espírita onde tem a dona Ambrosina. Na verdade, André Luiz estava visitando exatamente o centro do Chico Xavier, né? A dona Ambrosina, na realidade, é o Chico Xavier, que ele fala que era uma criatura que tinha uma coroa invertida no centro de força coronário, colocando... Teve efeito físico aqui, colocando a ele direto em relação à mediunidade. Era um processo direto de contato com os espíritos. Por isso que o Chico, quando, às vezes, no início da sua mediunidade, com a sua clarividência, ele, às vezes, perguntava para a pessoa, você está encarnado ou desencarnado? Porque a situação era tão próxima uma da outra, nessa capacidade que ele tinha, que certa feita foi a neta e a mãe cumprimentá-lo. Ele cumprimentou a moça, cumprimentou a mãe dela e cumprimentou a avó. E aí a menina disse, mas Chico, vovó desencarnou. Eu disse, não, sua avó está aqui e ela também eu estou cumprimentando-a. Ou seja, a relação era nesse nível. E aí nós vemos um aspecto interessante, que ele tem uma triangulação entre o comunicante, que está aqui, e o mentor, que passa nessa triangulação, passa a mensagem para o médium. Quando, às vezes, nós vamos na casa espírita e esperamos uma mensagem de um ente querido e venha uma mensagem de tipo, estou bem, graças a Deus, a gente olha aquilo e diz assim, não pode ser meu pai, minha mãe, meu irmão, meu filho, seja o que... Imagina dizer para mim assim, estou bem, graças a Deus. Veja se isso é mensagem. Por exemplo, ele ou ela eram espíritas? Pode ser que não. Se não, nunca entrou numa casa espírita. Não sabe o funcionamento de um procedimento mediúnico. Outra coisa,
qual é a interação que ele tem com aquele indivíduo da dimensão diferente da dele que ele está no momento. Não é um processo mágico, né? Não há uma relação entre essas pessoas. Outra coisa, fator emocional do indivíduo. O indivíduo desencarnado deixa de ter emoções? As emoções, quando nós estamos assim, debaixo delas, por vezes não nos faltam palavras, não nos falta até condição, às vezes, não é só de palavras, mas a emoção pode ser tamanha que nós não sequer conseguimos dizer alguma coisa, não é assim? Querem ver? Uma coisa bem simplória, declaração de amor para a criatura que você deseja se consorciar. Você prepara o texto enorme, chega lá, você fala 2 ou 3 palavrinhas, não é verdade? Por quê? Porque a emoção te envolveu. Né? Então vai o quê? Vai muito mais a sua energia, né, de amor, de carinho, de respeito, do que efetivamente são traduzidos em palavras. Coloquemo-nos na condição do desencarnado. Não é? Da mesma maneira, a condição do encarnado, a emoção do encarnado, por vezes. Então, não é um processo. E, claro, é um trabalho de assistência que está acontecendo em ambos os planos. Um outro aspecto também, nós temos as pessoas, por vezes, que chegam, né, para a hora dos passes, né, ou da água fluidificada. Né, seja o passe ou a água fluidificada, onde, na realidade, às vezes você tem o Zezinho e a Mariazinha, assim seja. Né, porque é na hora, assim, tem a palestra, na hora que está na hora da prece final, que é o assim seja, ele chega. Aí eles chegam, aí, e, obviamente, entra na fila do passe, né, porque o espírito adora coisa de graça. Via de fila de passe, que sempre é muito grande. Aí, né, aí ele entra na fila para tomar o passe, porque aí dá aquela calibrada para a semana inteira, como se fosse um processo mágico, quando na realidade ele é o band-aid na ferida que pode estar aberta. E, voltando a Missionários da Luz, André Luiz narra a situação de que sai a senhora com um casal de filhos e sai do centro espírita e tinham tomado um passe e ele acompanha as pessoas, como vão... Não é? Todos nós sairemos desta maneira daqui, você recebendo o passe ou não, essa assistência já está acontecendo, em todos nós. Né? Nós saímos com os efeitos magnéticos, os efeitos energéticos em nosso entorno, que são energias puríssimas que nos envolvem e nos causando um benefício enorme. Porém, a sua manutenção, esse material que nos é transferido, se dá de acordo com a nossa condição, a nossa predisposição mental, para que nós tenhamos a manutenção desse material todo que nos envolve. Então, André Luiz narra no Missionários da Luz, se você tiver a oportunidade de ver o capítulo específico, aonde sai, então, essa senhora e os 2 filhos, e obviamente, entidades desocupadas que não puderam e não entrariam dentro da casa espírita estavam numa esquina próxima, como desocupados que eram, né? Estavam lá na sua condição. E quando eles estão passando próximo, eles sim se aproximam. Que ninguém fique assustado com essa situação. Não se preocupe, que ele não vai te esperar no seu carro. Não tem ninguém no seu carro. Às vezes espera em casa, né? Que é muito mais confortável. Né? E às vezes está encarnado, inclusive. Não precisa ter nada nem desencarnado. Né? E a gente diz assim, essa palestra era para fulano. Não, não era, porque se fosse ele estaria aqui e você não. Não é verdade? Enfim, as coisas são feitas de acordo. Aí tudo acontece num plano divino em nosso favor. Não que nós sejamos autômatos, mas, evidentemente, o Senhor que nos ama, né, facilita com que nós possamos absorver o seu amor de uma maneira mais tranquila possível. Muito bem, aí chegam primeiro na senhora e ela começa a fazer umas reclamações. O que foi dito é interessante, mas a vida não é bem assim, é muito difícil, etc. Nós sabemos que é uma luta constante, e aí o André Luiz vai dizendo que esse halo energético ia desaparecendo, ia sendo consumido pelas energias contrárias que ela emitia. Olha que fantástico. Aí eles vão em cima do rapaz. Em cima do rapaz, percebem que ele tem problemas de desequilíbrio na sexualidade.
Aí ele diz, ah, pois é, veja o meu caso, eu sou desequilibrado sexualmente, etc. E também essas energias eram transformadas pelo posicionamento mental equivocado dele em relação ao benefício recebido. E aí eles vão para cima da menina. Quando vão para cima da menina, dizem assim, sim, é verdade. A vida realmente é de luta, as situações que nós temos que vencer são enormes, mas se nós não persistirmos, qual é a mudança que poderá ser possível? Não é verdade? Qual é a mudança? Como dizia Einstein, é impossível você ter resultados diferentes fazendo as coisas do mesmo jeito. Qual é o resultado? Ela dizia assim, não só o halo se mantinha energético, como ele emitia espécies de uns choques leves que afastavam as entidades quando faziam a tentativa de novamente tentar sugerir-lhe ideias negativas. Não é uma beleza? Não é, então, os aspectos, o que significa que a gente, depois desses processos todos que nos são oferecidos, a gente cai na realidade de Jesus. De Jesus e, obviamente, com o Evangelho, um trabalho no autoconhecimento, que é importantíssimo. Por isso que Jesus vai dizer a Pedro no livro Boa Nova, para o apóstolo Pedro, o livro Boa Nova, autoria de Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier. O homem é mais frágil do que mal. A fragilidade do ser está no desconhecimento dele mesmo, dos seus próprios potenciais ou dos seus equívocos, quando ele pega os seus potenciais e, equivocado que está, se utiliza de maneira inadequada para si mesmo. A inteligência que temos, por exemplo, brilhante que somos, podemos, de repente, utilizá-la para os aspectos positivos do crescimento pessoal e refletindo na sociedade, a começar da sociedade familiar, ou podemos utilizá-la, por exemplo, para criar mecanismos que tirem a vida dos outros. É a mesma inteligência utilizada de forma equivocada. E essa fragilidade está exatamente na falta de conhecimento. Se eu não procuro me conhecer, e veja que nós temos o ensinamento antes mesmo de Jesus. No tempo de Luxor, já há 3.000 anos atrás, de datação, já foi encontrado algo semelhante ao que seria colocado no pórtico do templo de Apolo, em Delfos, que era o conhece-te a ti mesmo. Em Luxor tem homem, conhece-te a ti mesmo e veja a tua pequenez diante dos deuses, que era uma maneira da condição vista 3.000 anos atrás. No pórtico do deus Apolo é homem, conhece-te a ti mesmo. E Jesus vem, de fato, reforçar esses aspectos sobre as nossas próprias potencialidades quando ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aonde está a verdade? Ou o que é? Quando Pilatos perguntou para ele e Jesus ficou calado. Porque a verdade somos nós. E quanto mais nós nos conhecemos, mais nós nos libertamos do quê? De nós mesmos. Dos nossos preconceitos, pontos de vista equivocados, etc., que é a única condição, a única criatura capaz de se fazer feliz ou infeliz. Se bem que a gente adora terceirizar. Bem que mamãe me avisou. Quando nós tínhamos a figura do demônio, terceirizávamos para ele. Ele caiu em desuso, agora é o obsessor. Como se a gente precisasse. Como se a gente não se resolvesse sozinhos. Não é verdade? Como se nós não fôssemos suficientemente grandes para nos resolvermos sozinhos. E, às vezes, até tendo consciência daquilo que está fazendo. É isso, eu sei que estou errado, mas eu não vou te dar esse gostinho. Eu não vou dar o meu braço a torcer. Ótimo. Aguarde o tempo, porque é tudo uma questão. Para que nós tenhamos a possibilidade de nos relacionarmos com os espíritos, não ficarmos retidos apenas na condição desta dimensão, até porque nós somos seres espirituais. Como dizia Teilhard de Chardin, nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual.
Nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. E diga-se de passagem que com toda a capacidade que nós estamos hoje em matéria de longevidade, só na Califórnia nós temos 23 mil californianos que são centenários, e é tão interessante que vemos, às vezes, entrevistas, uma senhora em Minas, já demos essa informação anteriormente, com 123 anos, o repórter foi entrevistá-la e perguntou qual era o segredo dela passar de um século, 23 anos depois de um século. Ela disse assim: eu sou feliz. Só. E recentemente, um senhor de centenário, que perguntaram para ele qual é o segredo para se chegar aos 100 anos. Ele virou-se na sua simplicidade e disse assim: basta não morrer. Você não morre, você chega. Não é verdade? Mas olha o espírito, percebeu o espírito? Né? O humor, a alegria. Isso é que traz a longevidade. Claro, todos aqueles cuidados que a gente já sabe, não é? Natural, etc., as possibilidades que temos hoje para nos cuidar, etc., mas o humor, a alegria. Espiritismo é isso. E a gente descobre esses aspectos desses intercâmbios, não pura e simplesmente por eles em si, mas desperta-nos o interesse pelo estudo. Por isso que o Evangelho de Jesus não é para ser lido, é para ser estudado, é para se meditar, é para pegar outras obras. Aliás, a informação do codificador, Allan Kardec, não é só ler, estudar as obras espíritas, mas até mesmo as obras que são contrárias, para se entender o todo, se aprofundar de tal maneira, porque dessa maneira nós vamos conhecendo o Espiritismo. Conhecendo o Espiritismo, nós conhecemos os Espíritos. Conhecendo os Espíritos, nós conhecemos quem? Nós, que somos espíritos. E quanto mais conhecedores de nós mesmos, maior condição de gerenciamento da própria vida. Maior condição de controle da própria vida. E quem tem, dentro do possível, uma maior condição de controle da própria vida, me diga se não é feliz. Me diga se não vive em paz. Me diga se não é produtiva naquilo que faz. Por quê? Porque se conscientizando, coloca toda a sua satisfação naquilo que está fazendo. Não faz mais na condição de André Luiz no livro Sinal Verde. Não vai ganhar para fazer, vai fazer para ganhar. Muda a conotação. Muda o posicionamento como espírito. Por isso que dentro desses aspectos do estudo, Emmanuel nos traz, através da psicografia do citado médium Chico Xavier, esse livro Justiça Divina, que é um estudo do livro Céu e Inferno, que é uma das obras da codificação. Lembrando que codificação, estudo da codificação, trabalho feito por Kardec, não são só 5 livros, são 5 livros, mais 16 volumes da Revista Espírita e mais algumas obras que ele ainda escreveu em paralelo, como Obsessão, etc., e se preocupou até mesmo em escrever uma obra de como montar uma biblioteca espírita. Né? Isso de 1857 até 1869. E a gente acha que nós não temos tempo. Você faz a conta. Do lançamento do Livro dos Espíritos, de 18 de abril de 1857, ao desencarne de Kardec em 1869. Não é fantástico? Todo esse trabalho que trouxe a terceira revelação, ou seja, uma revolução na maneira da criatura se identificar com ela mesma, com os seus aspectos divinos e na relação criatura-criador, que faz uma alteração gigantesca. Na verdade, não é novidadeiro. Ele vai pegar o cristianismo primitivo, as suas bases, e faz o quê? Vai reviver o cristianismo primitivo. Aquilo que Jesus ensinou, praticou, seus apóstolos deram seguimento, e depois de um tempo, nós, pela nossa infantilidade, desconhecimento de nós mesmos, fizemos uma série de distorções, acréscimos desnecessários e por aí vai. Mas Emmanuel, então, trabalhando nesse aspecto, ele vai falar sobre essas condições do espiritismo a nosso favor. Por exemplo, a incerteza em relação ao futuro, medo da morte. O espiritismo matou a morte.
matou a morte e ensina que nós nos encontramos no mundo por um período, por mais que seja longo ele, e nós devemos nos esforçar para alongá-lo, porque é um período de trabalho muito importante, de estudo, de condição de se expressar, porque se fazemos muita coisa em teoria no plano espiritual, aqui a gente vem para a prática. Não é? Ou seja, é um momento que nós estamos fixando de fato características em nós que é para a nossa imortalidade. Então ele nos traz esses aspectos dizendo que, não é, nós somos seres imortais, como seres imortais que temos quanto mais patrimônio nós conseguirmos, lembrando Jesus, né? Porque você vê, não tem novidade, Jesus traz os ensinamentos. Diz assim, não acumuleis tesouros na terra, acumuleis tesouros no céu. Ele não estava dizendo para a gente menosprezar as nossas conquistas, deixar de fazer, de buscar os resultados positivos para nós, refletindo na família, beneficiando a sociedade nesse trabalho que fazemos, etc., tendo mais conforto e coisa do gênero. Ele não estava dizendo nada disso. Ele estava dizendo aspectos do apego, que os tesouros no céu são exatamente as conquistas que fazemos das nossas amizades, da nossa maneira positiva de tratar o outro. E isso aí não é discurso, não é uma teoria vazia de que, de repente, lá no centro é assim, fora do centro é assado. De jeito nenhum, dentro das possibilidades que nós temos. Dentro daquilo que nós conseguimos, do esforço pessoal de cada um. É possível, sim. É possível começar, por exemplo, logo de manhã, né, quando nós despertamos e podemos dirigir, inicialmente para nós mesmos, um bom dia. Não é verdade? E não despertar de mau humor e em vez de, quando a pessoa nos cumprimente, nós não temos ainda a capacidade de administrarmos a inteligência e a condição que nos encontramos hoje, mergulhamos no primitivismo da caverna e a pessoa diz bom dia, a gente responde com porque não sabia falar, né? Então era Depois você quer ser feliz? Você não consegue ter bom humor nem contigo de manhã, como é que você vai ser feliz, criatura de Deus? Está vendo? Como é que você vai ser feliz? Não é fato. Vai dizer que a gente não é capaz? Porque eu entro no elevador, falo bom dia lá na empresa, ninguém me responde. Todo mundo olha em mim como se fosse um raio-x. O problema é que você tem que gostar de você. Não é? Agora, os outros têm direito de não gostar de você. O problema sou eu quando não gosto de mim. Não é? Aliás, lembrando Einstein novamente, né? O que os outros pensam ao meu respeito é problema dos outros, não meu. Claro que a gente também não pode ser uma montanha de motivos, né? Mas é uma realidade. Esse é um dos aspectos. E o Espiritismo nos traz isso. Quebra essas incertezas de futuro, de medos, etc. Porque somos criaturas imortais. Traz mais dificuldades com a saúde física. Sabemos que temos um corpo que é uma máquina que, por mais que nós tratemos bem dela, lamentavelmente, né, ela vai se desgastando, não é verdade? Se desgasta de um lado ou se amplia do outro, né? Que é uma coisa complicada de administrar o processo muscular lateral. Mas é uma realidade, é uma máquina. A Marisa diz que é excesso de gostosura. E homens não têm barriga, você sabia, né? Isso aqui é cinturão de fluido vital, que a gente economiza. Arruma-se desculpa para tudo. O fato é que é uma realidade, ele é um veículo que vai se desgastando, que nós vamos tratando da melhor maneira possível, mas faz o quê? Acaba fazendo um benefício para o próprio espírito. Porque através de desajustes que aconteçam, nós estamos fazendo o quê? Evoluindo. Aquela dorzinha, às vezes, que nos incomoda, faz com que nós tenhamos paciência, disciplina. Né? Ir ao médico, tem que tomar o comprimido de hora em hora, não dá para tomar tudo uma vez.
E às vezes nós demoramos um tempão para arrumarmos aquela confusão. E depois queremos saná-la de imediato para voltar a fazer do mesmo jeito que nós fazíamos antes. Veja como a natureza é sábia. Outro aspecto, desentendimentos, mas por que não dizer entendimentos no lar? Onde nos reunimos como espíritos que somos para fazer, como diamantes que são, todos esses espíritos, fazer um processo de lapidação que acaba se dando pelo atrito em alguns aspectos. Estar numa família espiritual não é estar junto a um bando de cordeiros, que todo mundo segue da mesma maneira. Não, as pessoas têm opiniões particulares, são espíritos, são individualidades, e ninguém é igual ao outro. Mas, né, se procura, dentro do possível, ter algo que seja o mais próximo em relação a entendimentos e não só desentendimentos. Mas é aonde, de repente, eu tenho a possibilidade de, no relacionamento, quebrar equívocos que construímos, por vezes, durante séculos. Né? Às vezes, colocar no braço alguém que um dia nós temos para com ele, para com ela, uma dívida em relação à maneira de que como nos comportamos sentimentalmente com esta criatura. Ou o contrário. Um processo que vá criando entendimento entre nós. Esses são os aspectos que a doutrina nos traz de uma forma muito sutil, muito suave, e que, se nós prestarmos atenção, nós vamos tirando o benefício dela. Outra situação, desencarnação de entes queridos. Nós não encontramos uma doutrina que nos traga com tamanha lógica, com tamanho esclarecimento aquilo que o Espiritismo nos traz, dizendo que a vida continua, a possibilidade de contato com eles, através do desdobramento no processo do sono, de uma mensagem que recebamos, etc. Se tivermos vidência, a volta desta criatura em visitas regulares que podemos ter, ou seja, aprendemos que a vida não começa no berço e não termina no túmulo. Na realidade, são simples momentos de passagem muito rápidos pelo planeta. Outro aspecto, dúvidas a respeito da justiça divina, que nos coloca leis de amor em todos os universos, em todas as dimensões deles, na condição de que cada um de acordo com as suas obras. Isso é uma questão de justiça, dando-nos a liberdade de escolha, que é uma questão de justiça divina. Não mais aquele Deus mosaico, cobrador, tirano, castigador, mas um Deus que nos ama e cujas leis são perfeitas. Se eu estou mais ou menos dentro das possibilidades de eu utilizar, de navegar nelas sem causar grandes ondas, eu tenho uma possibilidade de verificar que a sua justiça se faz porque, de repente, né, eu estou de acordo com as minhas obras. É, na verdade, os efeitos das minhas ações. Outra situação, as dúvidas relativas às questões sobre a fé, nos orientando para que ela seja raciocinada. Não é crer porque tem que se crer, é crer porque se sabe. Muda completamente o aspecto em relação à questão da crença. Não é mais algo vazio, é algo que nos preencha, que nós podemos raciocinar. É, obviamente, que ele acaba, não é? Muitos que procuram a casa espírita, lamentavelmente, não vão se satisfazer com o espiritismo, porque ficam assim, né, sobre a situação, não mergulham, ficam fechados no próprio mundo, né, mantendo situações já ultrapassadas em si mesmo, mas que são de conforto, porque mudar dá trabalho. Processo autoeducacional, se educar dá trabalho. Quando nós vamos fazer um trabalho que volte-se de nós para conosco, é muito mais complicado. Às vezes queremos negociar com a divindade, quando na realidade não existe negócio com o divino. Nós temos é que trabalhar em nós mesmos, negociar conosco,
Sei que eu tenho esse hábito desagradável, mas eu preciso, com paciência, gradativamente ir substituindo, sem que eu também cause em mim um processo autoflagelativo que não me leva a lugar algum. E aí, obviamente, nós encontramos as criaturas que, lamentavelmente, por vezes, entram na casa espírita, mas não permitem que o espiritismo entre nelas. Por isso que Emmanuel, novamente em outra obra, não que é perante Jesus, pela psicografia do Chico, vem também nos orientar. Muito perigoso convencer-se quanto à verdade espiritual pelo raciocínio, sem converter-se a ela pelo coração. Lembra-se de Jesus? Não é verdade? Tudo o que fizerdes é fazer com amor. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Muitos se convencem, poucos se convertem. Porque saber que espírito existe, ir mesmo numa casa que tem até trabalho de materialização, ver espírito, poder tocar nele, se permitido for, ele tocar na gente, até aí, muda o quê? Não é verdade? Muda o quê? O que é que eu faço com isso? Como é que isso muda na minha vida se eu pura e simplesmente fico só, não é, por cima da situação? Por isso que Emmanuel dizendo, muitos se convencem, poucos se convertem. Ou seja, não pegam a essência e não procuram aplicar em si mesmos. E ele continua, somente o homem verdadeiramente convertido a Jesus adquire suficiente poder para desligar-se dos domínios do eu, buscando o reino de Deus. Em outra obra, que é Caminho, Verdade e Vida, ele ensina: conforto espiritual não é como o pão do mundo que passa na mão de um para outro mecanicamente para saciar a fome do corpo, mas sim como o sol, que é o mesmo para todos, penetrando, porém, somente nos lugares onde não se haja feito um reduto fechado para as sombras. Não dá, o Senhor não nos força a coisa alguma. Ou nos abrimos por opção, ou continuamos fechados em nós mesmos. E aí, em Parnaso de Além Túmulo, um dos poetas nos ensina: se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. O Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Casimiro Cunha é o poeta, e quando nós chegamos na casa espírita ou em qualquer instituição religiosa, mas principalmente tocando-nos em relação à casa espírita, que é o local que nós nos encontramos para o estudo, para as propostas de melhoria, tenhamos certeza que Jesus está na porta, nos perguntando: que buscais? Não é verdade? Quando a gente adentrar na casa espírita, tenhamos em mente que Jesus está na porta perguntando: o que é que você veio buscar aqui? Se você veio buscar trabalho, tem trabalho. Buscar o reforço para o exercício da mudança, da transformação, existe todas as ferramentas para isso. Porque Jesus é ação. Jesus é vida, Jesus é opção de mim para comigo em me melhorar e fazer com que a minha melhoria se reflita no semelhante, dentro das minhas ações ou através dos meus pensamentos. Que eles sejam mais positivos em favor do semelhante, porque eu estou exercitando em mim mesmo. Nada de se preocupar com tapinha nas costas. Tapinha nas costas é uma coisa que não se precisa. Se precisa, de fato, é vontade, é desejo, é amor naquilo que se está fazendo, é colocar em ação. Tapinha nas costas não resolve nada, pode nos trazer surpresas desagradáveis. Eu não conheço o autor, mas diz que certo dia uma senhora, para quem conhece São Paulo, saiu na porta do hotel onde estava hospedada e deu sinal para um táxi. Cada vez mais raro essa situação. Aí o táxi parou, ela embarcou no táxi e disse para o motorista: me leve ao aeroporto de Congonhas. E aí ele foi dirigindo e
pegou lá 23 de maio, etc., sempre sem trânsito, evidentemente, né? Não tem congestionamento nenhum, uma viagem de 20 minutos você demora 2h30, em média, né? Se tiver, tudo bem. Porque se chover, em São Paulo chove cola, porque gruda tudo no chão, né? Os carros grudam, fica tudo grudado. Aí o fato é que aquela foi indo, e o tempo passando, e o motorista calado. Ela disse que engraçado, né? Esse pessoal de São Paulo, principalmente esses motoristas de táxi, são tão simpáticos, sempre falando, sempre conversando com os passageiros. Estranha a atitude desse indivíduo. Vai ver que ele não gostou de mim. Eu posso ter dito alguma coisa e não sei, ou se não disse, talvez alguma gesticulação que eu tenha feito lhe desagradou enormemente, porque ele não emitiu uma palavra até agora. E como ele não falasse, o tempo estava passando, ela foi e cutucou as costas dele assim. Quando ela fez isso, ele meteu o pé no freio, perdeu o controle do veículo, subiu no canteiro principal. Ela, apavorada, disse: meu senhor, me desculpe, me perdoe, eu não sabia que isso poderia ter ocasionado esse toque nas suas costas, esse tapinha nas costas que eu te dei. Aí ele, apavorado, ele virou-se para ela e disse: não sou eu que tenho que pedir desculpas para a senhora. É que a senhora, esse é o meu primeiro dia no táxi. A senhora é minha primeira passageira. E eu, durante 20 anos, dirigi um carro funerário. Então nós não precisamos do tapinha nas costas, né? Porque a gente nunca sabe se, de repente, não pode ser algo desagradável. O importante é que a gente procure Jesus, porque Jesus é paz. Falando em paz, muita paz a todos.